Evangelho de Lucas, dando sequência na nossa exposição, e aprove a Deus que hoje, um dia de celebração, de ceia, do batismo, a expor esse texto que fala sobre o batismo de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versos 21 e 22, assim nos diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Senhor, nós lemos a tua palavra, nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos na sua presença, e agora nós clamamos, Deus, para que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração por meio da palavra exposta aqui. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia de festa para a nossa igreja, queridos. Um dia de celebrar a vitória de Cristo sobre o pecado. Todos os domingos são dias de celebrarmos esta bênção, mas hoje, de maneira muito especial, nós teremos aqui o sacramento do batismo, da Santa Ceia, e teremos aquilo que visivelmente nós temos a oportunidade de presenciar daquilo que o Senhor Jesus fez na vida de cada um de nós. E a pergunta que eu lhe faço é: você já foi batizado? Se não foi, por que não? Se foi, você entendeu de fato o que isso significa? Você, pai, que já foi batizado e que tem um compromisso com Cristo Jesus, batizou seus filhos? Você entende que aquilo que Deuteronômio capítulo 6 diz que as palavras que estão no nosso coração, e veja, isso é muito importante, o batismo não é apenas um rito, o batismo infantil não é apenas um ritual. Embora seja uma cerimônia, um ritual, ele é um ritual que aponta para Jesus, e o propósito do batismo infantil é que as palavras que estão no teu coração, tu as inculcarás nos teus filhos. Então, meu querido, se você batizou os seus filhos, você tem uma responsabilidade muito grande diante de Deus. E é inculcar a palavra do Senhor ao levantar, ao caminhar, ao assentar-se, ao deitar-se, em todos os momentos, intencionalmente, você discipular os seus filhos. Até que eles por si só sejam alcançados por Cristo Jesus, e Deus faça aquilo que eu e você não podemos fazer, que é transformar o coração deles. Mas, queridos, eu me lembro que quando meus filhos foram batizados, ambos na igreja presbiteriana da Lapa, quando eu era pastor lá, e entenda, eu estava aqui e o Bernardo falou assim: o senhor não me batizou, papai. Porque eu, como pastor, embora seja pai do meu filho, não posso batizar o meu próprio filho. Por quê? Porque eu tenho que responder às perguntas. E eu faço essa aliança com Deus. Então, o reverendo Jorge Alberto Canelis, meu querido e amado mestre, além de fazer meu casamento, batizou os meus filhos também. Mas esse dia foi um dia muito precioso. E eu aguardo com expectativa, orando e ensinando os meus filhos para que o dia em que eles façam a sua pública profissão de fé, que eles confirmem este ato. E nesse dia que eles fizerem isso, com certeza, você, pai, que já passou por isso, sabe da tamanha alegria que é ter no coração vendo os seus filhos transformados, redimidos,
alcançados e salvos por Cristo Jesus. Então este é um momento de muita alegria. Olhando para esse texto, nós vemos aqui o batismo de Jesus. O nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, e talvez algumas perguntas surjam no seu coração. João Batista batizava para arrependimento. Por que Jesus foi batizado por João Batista? Nós vamos ver isso ao longo dessa exposição. Mas é importante dizer que o batismo de Jesus é a inauguração do seu ministério, a inauguração pública do seu ministério. E aqui começa o caminho do sacrifício e morte de Cristo, o ungido de Deus, o Messias, o Salvador, o Rei dos Reis. Aqui começa também a nossa subida, a nossa trajetória de alegria e liberdade, a nossa felicidade temporal e eterna, porque Cristo cumprirá a promessa. O batismo de Jesus é relatado com apenas uma frase, contudo o peso inefável está contido nessa breve frase. E singelamente Lucas relata: João batizou todo o povo, também o foi Jesus. Por intermédio do batismo, o Senhor, ele tem aqui, nós vemos o povo se unindo ao Senhor nesse sentido. Então Lucas é o único dos 3 relatos dos evangelhos sinóticos que acrescenta uma palavra muito importante à frase. Quando Jesus foi batizado, no momento que ele foi batizado, ele diz: e estando ele a orar. Jesus, quando vai ao batismo, caminhando por batismo, ele está em oração, em comunhão com o Pai. E como é extremamente significativo esse orar de Jesus ao sair da água, Lucas gosta de dirigir atenção a essas importantes ocasiões em que Jesus orava. E no batismo de Jesus, como já dei um certo spoiler aqui, né, com as crianças, 3 coisas acontecem. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu e ouviu-se a voz divina. E esses 3 fatos que aconteceram no batismo de Jesus foram intelectualmente e fisicamente perceptíveis para João e Jesus. E a primeira coisa que nós vemos é que o céu se abriu. E qual o significado disso dentro da perspectiva bíblica, da teologia reformada? O que isso quer dizer? Cristo, querido, ele vem restaurar o que foi quebrado pelo pecado. Por isso ele veio a esse mundo. Cristo, ele vem a reconciliar todas as coisas com o Pai. E quando o céu se abre, nós vemos a revelação divina. A expressão "o céu se abriu" representa uma revelação especial de Deus. O céu se abrindo simboliza a intervenção direta de Deus na história da humanidade, revelando a sua presença, a sua vontade de maneira clara, evidente, inequívoca. E esse evento marca o início do ministério público de Jesus, revelando-o como o Messias prometido. É fato que nós vamos olhar para os evangelhos e na sequência da nossa exposição bíblica, e como nós já trabalhamos alguns anos atrás, o evangelho de Marcos, você vai ver Jesus referendando, mostrando em cada ato, em cada atitude, que ele é o enviado de Deus, o Messias prometido. Mas, queridos, é interessante como o Senhor, ele nos mostra de maneira muito evidente, clara, através de fatos, de atos, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o enviado de Deus. Mas, querido, pense comigo, imagine comigo, você nessa situação, como hoje estamos em festa, trazendo alguns irmãos ao batismo, e que naquele momento em que está sendo batizado, o céu se abre. O céu abriu. E aí o céu sendo aberto, e vem uma voz divina, o Espírito Santo desce de forma corpórea, Deus falando. Querido,
precisa de mais alguma evidência e prova para dizer que aquele é o enviado de Deus? E aqui nós vemos a declaração da divindade e da filiação de Jesus. Deus Pai validando publicamente Jesus como seu Filho amado, e o Espírito Santo descendo sobre ele, para que ele cumpra a sua missão messiânica. E aqui nós vemos uma coisa muito clara aqui, especialmente na teologia sistemática, você percebe que é a manifestação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Esse evento é uma das ocasiões bíblicas onde a Trindade é claramente manifestada. O Pai fala do céu, o Filho está sendo batizado e o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba. E a teologia reformada enfatiza a unidade e a distinção das três pessoas da Trindade, mas esse evento ilustra isso de maneira muito poderosa. E também aqui nós temos um sinal deste novo momento redentivo que está começando com a vinda de Jesus, porque até então, no Antigo Testamento, todas as coisas apontavam para Jesus, e agora ele veio encarnado, habitando entre nós, cheio de graça e verdade. E a obra de salvação, ela está sendo agora consumada, e será consumada na cruz e na ressurreição de Cristo. Agora ela está sendo inaugurada. O céu se abrindo simboliza a entrada no reino de Deus na terra de maneira nova e poderosa. E aqui nós temos algumas implicações disso para a nossa vida. A primeira delas é que nós vemos aqui a autoridade de Cristo. Esse evento confirma a autoridade de Jesus como Filho de Deus e o cumprimento das promessas messiânicas proclamadas no Antigo Testamento. Em sermões, estudos bíblicos, isso pode ser enfatizado para quê? Para fortalecer a nossa fé. E cremos que este nome é poderoso. Poderoso. Aqui nós vemos o Espírito Santo habilitando e selando este momento do ministério de Jesus, o que nós também somos chamados e capacitados pelo Espírito a seguir com Cristo e trabalharmos nessa missão redentora de proclamação do Evangelho e do discipulado. E nós vemos o céu se abrindo, e isso nos mostra que eu e você, por meio da obra redentora de Cristo, agora nós temos acesso direto ao Pai. Então, aqui tem algumas características deste primeiro episódio, desse primeiro evento que está no versículo 21, dizendo que o céu se abriu. A segunda coisa que nós vemos é que o Espírito Santo desceu em forma corpórea como uma pomba sobre ele. Lucas diz expressamente o Espírito Santo. Mateus diz o Espírito de Deus. Marcos traz o Espírito. A forma da pomba traz em si um aspecto fechado, e na festa do Pentecostes o Espírito Santo aparece na forma de línguas de fogo distribuídas sobre cabeças dos presentes. Pentecostes é o símbolo dos diversos dons distribuídos entre os discípulos. Aqui o Espírito Santo é concedido ao Senhor Jesus em sua completude, unidade e plenitude. Deus não lhe concedeu o Espírito em parcelas, mas o Espírito Santo vem na vida de Cristo Jesus. Antes, Jesus é a habitação integral, constante do Espírito, completa, imensurável, cheio do Espírito Santo. E aqui, queridos, nós vemos que o Espírito Santo permanece sobre ele. O Espírito Santo desceu sobre Jesus. E a terceira notícia do céu que nós vemos é a voz divina. E segundo Marcos e Lucas, a interpelação é dirigida a Jesus. Tu és meu filho amado. No Evangelho de Marcos. Em Mateus, essas palavras se encontram na terceira pessoa. Esse é o meu filho amado. Essa diferença não é uma contradição. A voz de Deus, dirigida a Jesus,
foi notada por João Batista. A voz do céu anuncia o Senhor como o Filho de Deus, do qual o Pai Celestial se agradou. E a designação meu filho, o amado, corresponde ao termo hebraico que mostra que ele é o Filho unigênito de Deus. E diante do homem, Jesus agora descortina-se como uma visão mais ampla, muito mais ampla do que aquele menino que está no templo, aos 12 anos de idade. De agora em diante, o seu empenho não é apenas estar no que é do Pai. Agora, este homem, Deus, ele, no meio do povo pecador, trabalhará naquilo que é do Pai, para trazer a redenção. Tu és meu filho amado, em ti encontrei agrado. A palavra tu és meu filho não tem relevância somente para Cristo, o ungido, o Messias, mas também possui um sentido muito profundo para a nossa vida. Por quê? Porque tem um significado soteriológico, salvífico, um significado para a nossa salvação. Qual o significado disso? Existe somente um caminho. Só existe um caminho até o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6. Este evento mostra que o único caminho para a salvação é Jesus Cristo. Talvez você, querido, tenha buscado na sua vida em muitos caminhos. Em muitos caminhos. Talvez você ainda esteja buscando significado, talvez você esteja buscando sentido, razão para a sua existência. Porque quando você se pega nas tensões deste mundo marcado pelo pecado, com as injustiças, com as inconsistências da vida que nós vivemos, das lutas que você enfrenta, da corrupção que está diante de você, você fala assim, meu Deus, qual o sentido disso? Por que que nós estamos aqui? Por que que eu trabalho? Por que que eu faço o que eu faço? E aí você busca sentido, você busca significado. Esse é o clamor do coração do homem. Todo ser humano busca sentido e significado para a sua existência. Reconhecendo que Deus exista ou não. Se você reconhece que Deus existe, você vai encontrar esse significado, esse sentido. E todo ser humano tem esse clamor, esse anseio pela eternidade. E aí, meus amados, o que nós vemos aqui é que Jesus é este caminho, Jesus é a resposta para cada anseio do nosso coração. E Ele veio a este mundo para dar sentido, para dar significado. Muitas coisas nós não vamos compreender de fato. E essas que não compreenderemos é porque não é para nós compreendermos, porque aquilo que é para nós compreendermos, o Senhor, Ele revelou por meio da sua palavra a nós. E tudo aquilo que é necessário para a nossa vida aqui e agora está revelado na sua palavra. E trará sentido, propósito e significado para nós. Mas esse sentido, esse significado, este propósito, essa razão de existir, nós encontramos na pessoa de Jesus. E é isso que significa essa expressão, este é o meu filho amado. Por amor desse filho, o Pai permite que compareçamos diante dele. Por amor do filho, o Pai agora nos ouve. Sem o filho isso é impossível. E nesse relacionamento, a palavra do Pai vale também para nós.
Esse é meu filho amado, essa expressão tu és meu filho amado, na verdade, nos mostra que Deus enviou muitas pessoas no Antigo Testamento preparando o caminho para Jesus. Todas elas, porém, receberam um envio no contexto da vida terrena. No entanto, o Filho foi enviado por Deus, pelo Deus da vida, para que estivesse no nosso meio, habitando cheio de graça e de verdade. O Filho já existia antes da vida terrena, eternamente junto com Deus, essencialmente igual e único com o Pai, segundo João, capítulo 1, verso 1. Então, o significado do batismo, contudo, ainda não será compreendido integralmente se for considerado apenas como um fator da obra redentora de Jesus e não como uma fase da história da igreja de Jesus também, pelo fato de que Jesus entrou nesse batismo dos pecadores, não sendo pecador, para uma finalidade, para nos mostrar, segundo Romanos capítulo 6, a nossa união com Cristo. Que aquele que morre com Cristo será ressuscitado com Ele. Então morrer com Cristo a fim de ressurgir com Ele para a nova vida. Então o batismo de Jesus, ele possui essa relevância permanente desse aspecto do seu ministério, e ele confere à nossa fé no Filho de Deus a base objetiva de um testemunho divino de que não pode ser negado nem revogado, e revela uma parte da plenitude da natureza divina, quando o Pai dá testemunho ao Filho e o Espírito desce sobre ele de forma visível. Jesus foi batizado, queridos, para mostrar a sua identificação com os pecadores. Jesus, no seu batismo, o batismo de João, era um batismo do arrependimento. Mas Jesus não tinha do que se arrepender, porque ele veio a esse mundo e não pecou. O justo não tinha pecado. No entanto, ao se submeter ao batismo aqui feito por João, ele está se identificando conosco, com os pecadores. Todo o povo se batizava, diz o texto, para que se cumpra a justiça de Deus, diz o evangelista Mateus no capítulo 3, versos 14 e 15. Então o batismo, queridos, ele é uma ordenança do Senhor Jesus, um sacramento, um mandamento do Senhor. E os dois únicos sacramentos ensinados por Jesus é o batismo e a ceia do Senhor. E nós cremos que o batismo, queridos, é a nossa inclusão nessa família da aliança. Por isso, aqueles que foram alcançados por Jesus, aqueles que foram alcançados no seu coração e transformados pela graça redentora, expressam este sinal externo de uma evidência interna. Por isso, aqueles que foram alcançados assim batizam os seus filhos, porque querem incluí-los na família da aliança. Porque através do batismo nós evidenciamos a nossa fé em Cristo, incluindo também os nossos filhos nesta fé e intencionalmente ensinando eles. O batismo é o cumprimento das promessas do Senhor em nossa vida, e aquele que recebeu o presente da vida eterna, isto é, aqueles que receberam o Salvador, o Senhor, devem expressar esse ato externo, este fruto de uma evidência interna, o novo nascimento. Se você foi alcançado por Jesus, se você nasceu de novo, você deve expressar isso. E é importante dizer algo, queridos, porque a gente cria alguns mitos. O batismo em si, o ato em si, não salva. Mas por ser um sacramento do Senhor, ele é um meio de graça. E nós cremos que através do batismo nós somos abençoados. O batismo, como eu disse, é a nossa inclusão na família da aliança, mas também tem um significado muito importante: o arrependimento dos pecados, a morte e a ressurreição para uma nova vida com Cristo e com a sua igreja. O que isso significa para nós, meus irmãos?
Jesus cumpre duas exigências. Ele se identifica com os pecadores e ele agrada a Deus. Ele se identifica com os pecadores e ele agrada a Deus, o Filho amado. Pergunta que eu lhe faço, querido, você já se identificou com Cristo? Você já se identificou com o Cristo Salvador, Redentor, que veio a esse mundo para nos salvar? Se você não se identificou com Cristo ainda, Ele está chamando você para que você faça isso. Para que você se identifique com Ele. Para que você encontre razão, significado, sentido, propósito para a sua existência nele. E se você ainda não encontrou isso, Ele está chamando você para que você encontre nele isso. Se você já encontrou, a pergunta é, você já fez este compromisso publicamente de identificação com Cristo? Você já foi batizado? Ou seja, você já morreu para você mesmo, para ressurgir com Cristo? Sabe o que é interessante, queridos? É interessante perceber e ouvir quando nós vamos examinar as pessoas no conselho, e nós fazemos com muito cuidado isso, com muito zelo, para conduzir as pessoas que vão ao batismo, para que elas compreendam isso de fato. Esses dias, conversando com o irmão, ele disse assim, cheguei para o meu filho, pastor, e perguntei para ele assim, filho, se você morresse hoje, para onde é que você iria? Aí o filho então responde, para o céu, papai, lógico, óbvio. E aí então o pai pergunta, e faz uma pergunta que, via de regra, muitos de nós, por termos muitas buscas espirituais, via de regra nós escorregamos nessa pergunta. Ele pergunta assim, se você chegasse no céu diante de Deus e Deus perguntasse assim para você, Alexandre, por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? Juliana, Miriam, Rodrigo, Lívios, Lucas, Neuma, Romilda, doutora Mariângela, Davi, Sônia, Lucas Leffler, o que vocês responderiam? Quem sabe você poderia responder, fui uma boa pessoa. Talvez o Lívios responderia, cuidei da minha esposa. Fui um marido amoroso, um pastor do lar. Ensinei a minha filha nos caminhos do Senhor. Orei por ela, li a Bíblia com ela. Talvez você diga assim, eu não faltava um culto lá na Vila Pompeia. Estava todos os domingos lá. E vou dizer mais, até dizimista eu era, Senhor. Talvez você diga assim, Senhor, eu até me tornei membro, depois me afastei, mas voltei e estava lá louvando a Deus. Faltava alguns domingos, mas se for colocar na balança, eu mais ia do que faltava. Então, acho que estou bem na fita. Ajudei as pessoas, fui até ajudar o pessoal a carregar um caminhão de doações lá para o Rio Grande do Sul. Isso aí já te levou para o céu. Na cabeça de alguns é assim, né? Sabe qual seria a resposta do Senhor se você falasse todas essas coisas? Reprovado. Vai embora. Tchau. Não vai entrar. Porta fechada. Mas Senhor, como assim? Eu ajudei os pobres, eu fiz boas obras, eu fui uma boa pessoa, nunca matei, nunca roubei, não deturpei ninguém, não fui um corrupto, eu fui uma pessoa correta, moralmente falando, e eu nunca fiz nada de errado. Será? Você teria coragem de dar esse argumento para Deus?
E como eu já fiz aquela conta aqui, vou lembrar você de novo. Lembra que se você for um cara top, um cara legal, mas uma mulher assim preciosa, que quase nunca erra, o que não é verdade, né? Nem eu nem você. Mas vamos pensar na hipótese. E que você cometesse apenas 3 pecadinhos por dia, só 3. Só 3, lembra da conta? No final do mês, 3 por dia, 30 dias, quanto que dá? 90. 12 meses, 90 por mês, 1.080. Vamos tirar os 80, vamos aliviar a sua conta. Deixar arredondar para 1.000. Você tem quantos anos? No meu caso, 46, seriam 46 mil pecados na minha conta. Isso se eu pecasse só 3 vezes por dia, mas eu não peco só 3 vezes por dia. Aí você ia chegar com esse tipo de argumento diante de Deus? Ele ia falar, pé. Sabe qual é a resposta? E foi a resposta do filho desse irmão? Jesus Cristo transformou a minha vida, papai, e é por causa dele que eu posso ter acesso ao céu, só por ele, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E aí esse irmão diz assim, pensa num pai que foi dormir chorando e feliz da vida. Porque é só Jesus que pode dar salvação a você, querido. Só Jesus Cristo. Nada do que eu faça pode me levar ao céu. Ah, pastor, então não precisa fazer nada. Também não é assim, né, irmão? Para salvação, não precisa fazer nada mesmo. Agora, por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós praticamos boas obras? Nós praticamos boas obras porque fomos preparados para andar nelas. É uma resposta àquilo que Deus fez no nosso coração. Por que nós vivemos em novidade de vida? Porque Jesus transformou o nosso coração. Porque nós somos gratos por essa redenção, nós somos felizes, alegres e queridos. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu e você, nós deveríamos ser o povo mais alegre da face da terra, porque Jesus veio ao nosso encontro. Como conversando com uma irmã, ela diz assim, não sei porquê, mas eu sei que ele veio. Ele veio e transformou meu coração. Ele é o único caminho para a vida na eternidade. E para isso, queridos, nós precisamos ser batizados na sua morte, para termos vida na sua ressurreição. A pergunta que eu faço é, como é que está a sua vida, querido? Como é que está a sua vida? Como que você tem vivido diante de Deus? O que Deus está chamando você nesta manhã é, morra. Morra para você mesmo. E não é que, inclusive esse será um dos temas da nossa aula de escola bíblica hoje. Não é que você vai ser melhorzinho depois que você passar por transformação. Não é você, você vai morrer. É Cristo habitando em nós. E a sua palavra habitando em nós. E como diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, 20, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, se você faz as coisas certas, e se você vive uma vida moralmente segundo a Escritura, é por quê? Porque você é bonzinho? Não, meu amado, é porque Cristo vive em você. E essa será a nossa luta até Cristo voltar, nos despojar do velho homem, nos renovar no espírito do nosso entendimento e nos revestir de Cristo, para que de fato nós possamos fazer morrer a nossa velha natureza, batizados em Cristo Jesus, para vivermos a vida que Ele preparou para nós. Querido, o desejo do meu coração é que você, de fato, entenda isso. Que você compreenda as implicações daquilo que Jesus veio fazer por nós, que é transformar a nossa vida. Que Deus abençoe você, que Deus o fortaleça. Feche seus olhos, eu quero orar com você nesse instante. Senhor Deus, nós estamos reunidos nesta manhã, adorando, louvando o Senhor, bendizendo o Senhor. E Deus, agora eu oro, Deus, pela vida de cada pessoa que está aqui. Se há alguém no nosso meio, Senhor, que ainda não fez um compromisso com Jesus Cristo,
que não compreendeu, Senhor, o significado da existência de Jesus, da vinda de Jesus a esse mundo, que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, falar a este coração, transformar esta vida, e que ele possa, Senhor, morrer para si mesmo e viver com Cristo, ser batizado com Cristo Jesus. Que o Senhor derrame graça sobre nós, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.